Muito cuidado credor, muito cuidado devedor, quando se trata de uma execução de uma cártula de cheque. A cártula de cheque ela tem uma tramitação, vamos dizer assim, diferente no cálculo da prescrição. Isso porque eu vou começar a contar a prescrição de uma cártula de cheque quando vencer o meu prazo de apresentação. Mas qual é o meu prazo de apresentação primeiro para mim observar? O prazo de apresentação, de acordo com a lei do cheque, é de 30 dias quando o cheque é da mesma praça e 60 dias quando o cheque é de uma praça diferente. E aí, o problema... Então, eu vou começar a contar quando terminou aquele prazo de apresentação. Mas, quando eu estiver falando de um cheque pré-datado, um cheque pós-datado, aquele bom para, como é que eu vou contar o meu prazo de prescrição? O STJ já julgou o tema repetitivo 945 e lá ele definiu que a contagem do prazo prescricional ele vai se dar de acordo com a data de emissão do cheque. Então, a data de emissão do cheque não é aquela data que as partes costumeiramente convencionam colocar como bom para. A data de emissão é aquela data que tem um campo específico. Eu vou deixar aqui, inclusive, a visualização de onde está essa data de emissão. Então, eu vou executar uma cártula de cheque, muito cuidado. A data de emissão é a data que vai valer para mim contar o início do meu prazo prescricional, mas eu não vou começar a contar diretamente, eu vou ter que calcular da data de emissão, os 30 ou 60 dias para apresentação e a partir dali começa a correr o meu prazo prescricional. É desprezada a data que eu coloquei como bom para. Isso desimporta para a ação de execução. Claro, tem que cuidar aqui, eu vou suscitar uma prescrição ou uma nulidade. Outro ponto, aliás, falando ainda nesse assunto, é que para fins de ação de execução, a cártula de cheque, ela precisa ser apresentada no banco. Se ela não for apresentada no banco, o título perde a característica de execuibilidade. Agora, se eu conseguir a extinção dessa execução, porque o prazo prescricional da cártula de cheque é de 6 meses, a contar do término do prazo de apresentação. Se eu perdi o prazo para entrar com uma ação de execução, é importante lembrar que o credor ainda tem direito de entrar com uma ação monitória de cobrança, onde o meu prazo, então, vai ser de 5 anos. E aí, às vezes, é muito mais vantajoso se eu verificar, inclusive, que aquele credor ele é muito diligente, eu suportar uma nulidade, suportar uma prescrição naquela execução, porque se o credor entrar com ação monitória, o meu prazo prescricional não vai ser mais 1 ano e 6 meses da ação de execução. Aí, se o credor... Se o devedor suscitar a prescrição da ação de execução ou a nulidade daquele título, o credor ele ainda vai poder entrar com uma ação monitória de cobrança e aí o devedor vai ter que suportar um prazo prescricional de 5 anos mais um da suspensão. Então, é um ponto bem importante que precisa ser analisado, precisa ser pensado em se tratando de uma execução de uma cártula de cheque.